Né? Da forma como você falou que o fisioterapeuta ou recém-formado em qualquer profissão, ele quer ter o resultado, mas ele acha que é vantagem, ele não tá dando, tá difícil porque eu acordo 7 horas da manhã, acordo 6 horas da manhã, começo a atender 7 horas da noite, eu tô atendendo, meu amigo, eu tenho 14 anos de formado, 15 anos, e eu faço isso até hoje se for preciso. Você tem informação de mercado de fisioterapia de coluna em 2006, quando eu entrei. Eu mal achei as informações da fisioterapia da Universo. Né? Hoje todo mundo tem informação, né, a rodo em relação a isso e tem acesso a profissionais. Você tem um Instagram, é complexo para o aluno recém-formado ele tentar entender quais são os melhores cursos, quais são os melhores profissionais. Né? Quem vive uma categoria de base sabe das dificuldades e sabe dos desafios que a gente tem. Né? Eu de 15 anos atrás, que maravilha, cara. Era um ex-jogador sonhador, né? Bem sonhador mesmo, mas um cara já vivido. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um Arrasta Mais No Para. E hoje um dia muito feliz e gratificante. Cara, tenho a honra de estar recebendo meu amigo aqui, Frederico Calaça, fisioterapeuta, um cara onde eu fiz questão de colocar na minha lista aqui de história aqui, porque, de fato, como a minha vida é um Arrasta Mais No Para, dele também, com certeza tem histórias aí sensacionais. O Fred é um cara que ao longo da história, e assim que eu cheguei em Goiânia, a gente teve a oportunidade de estar jogando futebol junto, e depois o Fred me inspirou muito na fisioterapia, enfim, histórias essas que a gente vai contar aqui ao longo do processo aqui, ao longo do nosso momento aqui de podcast. Fred, brigadão, meu amigo, sensacional te receber aqui, cara. Meu amigo, é um prazer. Uma alegria imensa, e cara, vou te falar, cara, quando eu pensei nesse projeto aqui, você de fato estava lá, porque não é demagogia, não é uma conversa de boca para fora, assim, da boca para fora, mas sim uma conversa realista e que você faz parte da minha história, da minha mudança, tanto do futebol para a vida profissional, que eu sou fisioterapeuta hoje. Cara, seja bem-vindo, a palavra é com você aí. Doutor Hugo, agora o doutor Hugo. A gente não se conheceu assim, mas agora o doutor Hugo. Para mim é um prazer, né? Primeiro, por estar retribuindo um convite, né? Você teve no nosso fechamento da Térapia Coluna, ano passado, em dezembro, que eu fiquei muito feliz com a sua palestra, muito feliz com o seu desenvolvimento, muito feliz, né, com a maneira que você explanou as suas ideias da fisioterapia, o que você vem fazendo, seus projetos, e feliz com o seu convite, cara. A gente vai falar muito disso, mas uma coisa que me arrepia mesmo, me faz levantar da cama, é trabalhar a fisioterapia, não só a questão do paciente. E quando eu vejo amigos, colegas, irmãos, no seu caso, que é um cara que eu conheço há 25 anos, né, prosperando na fisioterapia, fazendo um trabalho diferente, fazendo um trabalho que não tinha em Goiânia, né, um trabalho específico numa articulação, cuidando de um pós-cirúrgico, entrando para a sala de cirurgia, acompanhando o paciente desde o pré, em toda a sua reabilitação, ou seja, um serviço realmente diferenciado. Eu fico muito feliz, porque isso não engrandece o Hugo como fisioterapeuta, né? Aumenta e engrandece a fisioterapia, é isso que a gente precisa. E é uma coisa que eu trabalho muito, muito na fisioterapia, é isso. A minha empresa hoje, ela é uma das maiores empresas de coluna de Goiânia, mas o foco dela sempre foi a educação. Nós pegamos fisioterapeutas recém-formados e treinamos esses fisioterapeutas com mais de 500 horas de treinamento para ele ter a capacidade de desenvolver um trabalho específico com um paciente que tem hernia de disco. Então eu fico muito feliz pelo convite e mais feliz ainda em ver você tão bem na fisioterapia. Que maravilha, cara, que maravilha. Fred, como é bom ouvir isso, ainda mais vindo de você, tá bom? E, cara, conta pra gente aí como é que você tá hoje, como é que é o seu projeto. Da forma como eu trabalho hoje com o joelho, você é um cara que sempre, na minha lembrança profissional, sempre foi direcionado para essa parte de coluna, né? Terapia manual, tudo. Mas explica pra gente aí o que é o Frederico hoje. Você deu aí uma palhinha já inicial, mas fala aí pra gente poder entender, para os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem aí, tá por dentro aí do seu trabalho. Bom, o Frederico hoje, ele comanda uma rede de tratamento de coluna, né? Que é a Térapia Coluna Vertebral. Nós temos 2 braços. Nós temos a Térapia Coluna, que lida mais com o paciente agudo de hernia de disco. Esse paciente
que tem a hérnia de disco, com dor irradiada, nervo ciático, ele tem geralmente uma indicação cirúrgica, e a gente sabe que cientificamente o tratamento conservador, fisioterapia, exercício e medicamento é o tratamento de escolha a nível científico. Então a Therapy ela foca nesse paciente. Nós temos uma metodologia que chama PHD, Programa Hérnia e Dor, que lida com esse paciente mais grave. Mas o nosso foco também, de uma forma geral, é fazer um diagnóstico diferencial nesse paciente. Então, quando o paciente chega, a gente faz um tratamento desde a avaliação até a reabilitação, e o foco é entender se aquela dor do paciente ela tem ou não origem na coluna vertebral. A gente sabe que a coluna vertebral, ela, junto com o sistema nervoso central e periférico, ela recebe e entrega informação. Então, se o paciente ele tem uma dor no ombro, o nosso foco da nossa empresa é entender se essa dor é realmente do ombro, da articulação, ou se essa dor ela tem origem na coluna cervical. Se é uma dor no joelho, da mesma forma. Se a dor é do joelho, ou uma dor de origem de L3, L2, de uma hérnia de disco que está extrusa na lombar. Então, o foco da minha empresa hoje é de fazer diagnóstico diferencial. Dentro da empresa, a gente também tem o PTC, que é o Pilates Terapêutico Coluna, que já é mais focado no paciente com dor crônica e no paciente mais debilitado. Um paciente que teve Covid, que teve um AVC, mas que quer voltar a ter uma vida normal e fazer um Pilates mais funcional, mais terapêutico. E todo esse serviço ele é uma franquia. Então, nós vendemos essa franquia para o fisioterapeuta. Hoje, a gente não trabalha com investidor, nós trabalhamos com o fisioterapeuta. Então, se o fisioterapeuta ele quer lidar com um público mais específico de coluna ou com dor crônica, ele nos procura, ou através do nosso website, ou landing page, ou Instagram, né, da nossa divulgação, e a gente faz um trabalho com ele inicial, que tem uma prova, durante todo um treinamento com mais 500 horas, para depois ele abrir a unidade dele. Isso é o que acontece hoje, né? Sensacional, meu amigo. O Frederico de 15 anos atrás é totalmente diferente, né? O Frederico de 15 anos atrás... Que maravilha, cara. Era um ex-jogador, sonhador, né? Bem sonhador mesmo, mas um cara já vivido, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar o programa, né? Um cara que já sabia mais ou menos o que queria fazer, já tinha uma visão do mercado. Nós jogamos bola, no meu caso, eu joguei mais de 14 anos, 3 como profissional. Então era um caminho desportivo que eu já não sabia que eu não queria. Aquilo lá já estava muito claro na minha cabeça. Então quando eu entrei na fisioterapia, eu tinha algumas escolhas e descobri no terceiro período, logo cedo na fisioterapia, a área da fisioterapia que chama fisioterapia manipulativa. E dentro dessa área, eu resolvi um grande problema que tinha na minha cabeça. Que era o seguinte: como que eu, ex-jogador, sem parente e sem amigo médico, sem entrada numa clínica médica, como que eu me lançaria no mercado de trabalho? E quando eu entendi que com a fisioterapia manipulativa eu poderia, através das minhas mãos, do raciocínio clínico e do exercício, reabilitar paciente, principalmente paciente de dor, as coisas elas começaram a ficar mais fáceis para mim. Então, a partir do quarto período, quinto, sexto, sétimo e oitavo, até terminar a fisioterapia, eu fui monitor, e dali eu já saí basicamente com uma bagagem de fisioterapia e de educação muito grande, porque eu já treinei duas coisas. Eu já treinei um princípio de timidez que eu tinha naquele momento, de dar aula, de expor, de vender curso. Então, isso aqui eu já saí da faculdade pronto. E um segundo de raciocínio clínico. Então, eu saí muito pronto da faculdade. E uma coisa que me ajudou é que eu entrei na faculdade já mais velho. Geralmente, a média de um aluno entrar na faculdade é 16, 17 anos. Eu entrei com 21. Então, eu já entrei homem, já entrei vivido. Eu já entrei com uma visão Isso faz muita diferença. Muito clara de fisioterapia. Os 2 primeiros anos pós-graduação, os outros 3 mestrado, e depois do mestrado que vem os cursos MIA, que é o meu curso específico, e depois a Therapy. De uma forma geral, legal, cara. Pra vocês entenderem, não trouxe qualquer um aqui, viu? Ô Fred, que sensacional, cara, que história boa. Engraçado que você tá contando isso aí e tá vindo na minha cabeça a lembrança de quando eu te vi pela primeira vez na palestra, na faculdade, né? Mas daqui a pouquinho eu vou chegar nessa história aí, cara. Aí vamos lá, iniciamos a nossa história, cara, no futebol. Que sensacional, né? A gente teve um primeiro período aí jogando juntos, lá no Vila Nova, de Goiás. Foi ali 2001, né, Fred? 2001 para 2002, por aí a gente ficou juntos ali. E aí você saiu e foi pro Goiás, o time rival. Não sei o que deu na sua cabeça, cara, sair pro Goiás. que transição pesada foi essa, hein, meu amigo? Meu Deus do céu. Saiu ali de uma quebradeira que, de fato, a gente
A gente viveu uma quebradeira, assim, só quem viveu aquilo ali sabe o que era, né, cara? Quem viu Vila Nova hoje não imagina o Vila Nova em 2000. Vila Nova, enfim, hoje eu recebo atletas lá na clínica, lá para poder atender tudo, e a gente vê que esses atletas, eles não tiveram aquilo que nós tivemos em relação a luta, a batalha. Meu, parece que tudo tá mastigadinho, tudo tá organizado, os direitos humanos estão ali, ó, seus direitos é isso, você precisa de um alojamento bem, seu quarto com ar-condicionado, material tudo certinho, alimentação tudo certinho, porque se não for assim, a casa vai cair para você. E na nossa época não era dessa forma, né? Quantas vezes a gente chegou no CT para poder tomar um banho na água gelada, hein? Meu Deus do céu. Quase todas, né? Exatamente. E aí você saiu do Vila naquele período e foi pro Goiás, passou lá um período no Goiás, depois nós nos reencontramos de novo em 2004, inclusive a gente foi campeão goiano naquele período em cima do Goiás, né? Goiás. Ou seja, você retornou para ser campeão em cima do time que você estava antes, cara. Mas, Fred, história boa, né, cara? História boa. Várias pessoas passaram pela gente ali, com a gente ali, né? Amigos, tudo, enfim. Números que viraram jogador, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem Pedro Júnior, Fernando, né? O próprio Paulo Ramos aí. Paulo Henrique, joga até hoje como goleiro na Presidência. Exatamente. Né? Então, assim, cara, muita história, muita galera. Pedro Henrique, desculpa, você descobriu Pedro Henrique, o Pedro Henrique, exatamente. O Pedrão, né? Grande Pedrão, né? Pedrão. E aí, muita história, né? A gente viveu ali naquele momento e que nos trouxe e te deu também uma bagagem para você ser o que é hoje, né, cara? Porque, meu amigo, ali era luta, não era fácil, não. Gente. Essa história do Vila e do Goiás foi o seguinte: nós jogávamos na Alvéol, né? Uma agremiação ali na saída de Umas, que é uma escolinha bem tradicional hoje que revelou vários outros jogadores, né? O Dudu. Exatamente. Né? O Dudu que hoje está no Atlético Mineiro, passou passagem pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras principalmente. Então, ali, muita gente jogava na Alvéol. Eu, Joaquim, Thiago Lilica, Thiago Souza, né? Uhum. Então, na Alvéol, nós não tínhamos a categoria de base até o momento. Nós tínhamos a escolinha. Exatamente. Em 1998, a Alvéol ela faz uma parceria com o Vila Nova. Então, todo mundo que tinha idade de mirim, pré-mirim, infantil, passou, logicamente, para a categoria de base do Vila. Sim. E só que nesse momento, jogando pela Alvéol, já tinha recebido um convite do Lucinho, que era um treinador do mirim, do Goiás, para ir para o Goiás. Entendo. Então aquilo sempre ficou na cabeça ali, de ir pro Goiás, de ir pro Goiás, né? E rapaz, teve essa parceria com o Vila, rolo. que foi ótimo para mim, né? O Vila, um time, um dos maiores times de Goiás, né? Com uma torcida imensa. E no Vila foi o que me criou, né? Onde foi realmente onde eu entendi o que era futebol, entendi o que era categoria de base, entendi o que era profissionalismo. Só que quando chega na fase do infanto e a transição para o juvenil, começa de uma maneira normal a aparecer muito jogador, muito teste, e apareceu um goleiro específico na época, que eu não concordava com o momento ali, e como eu já tinha esse convite do Goiás, eu resolvi fazer essa transição. Entendi. Onde estando no Goiás também eu fui muito bem recebido, e que o Goiás, né, na época já tinha uma estrutura muito boa, principalmente de categoria de base, e onde eu consegui também, a nível profissional, né, e também de mentalidade, como crescendo ali como homem, me desenvolver mais ainda. Então legal. Bem importante. O futebol, ele realmente foi um divisor de águas na minha vida, a nível de disciplina e resiliência, principalmente. Então, tipo assim, você acha que o futebol te deu muita mudança, muita base para o que você é hoje? Cara, eu não acho que o futebol me deu uma base, eu tenho certeza. Legal. Absoluta, né? O futebol me deu muitas coisas de forma muito específica que eu posso... A gente estava conversando agora há pouco, assim como eu, você é o filho único também, né, cara? E a gente, como filho único, a gente... cara, a gente tem um pezinho, às vezes não dá certo, talvez, alguma coisa assim, poxa, enfim... Em tese, nível de resiliência baixo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, tem esse paradigma, né? Porém, eu falo, cara, Deus me escolheu, da mesma forma Deus escolheu você para poder realmente ser diferente no meio. Porque, dentre tantos, você tem todo esse contexto, toda essa história para poder compartilhar de vivência, né, cara? E que sensacional isso aí. Bom demais. Tudo que o futebol me dava, eu não tinha em casa, né? Eu tinha o conforto em casa, eu tinha tudo só para mim em casa. O futebol, eu tive que lidar com muita gente, muitos garotos muito diferentes de mim, criação diferente, estilo diferente, percepção de vida diferente, né?
ideologias diferentes. Então, futebol ele foi literalmente um divisor de águas. E a partir do momento, nós que jogamos, principalmente categoria de base, não vou nem falar aqui que eu joguei profissional, porque eu fiquei um ano profissional, mas fui ali reserva na Série B e depois terceiro goleiro no Campeonato Goiano. Então não vou chegar nem nesse contexto, mas quem vive uma categoria de base sabe das dificuldades e sabe dos desafios que a gente tem, né? Que numa forma geral, o senso comum, ele acha e vê o glamour do futebol, né? Quem viveu uma categoria de base sabe realmente como é que funciona. Os assédios, né? A falta de estrutura muitas vezes, a falta de apoio psicológico. Meu Deus. Principalmente naquela época, né? Exatamente, naquela estrutural. Época, se fala, né? Então, independente dos garotos que moram na cidade do time, dos que vêm de fora, que moram em República, a dificuldade é para todo mundo. Eu imagino que para quem mora na República é muito maior por estar longe da família. Mas fácil não é para ninguém. A gente não pode falar que não é fácil. Agora me fala aí, cara, você... a gente vai ficar nesse papo do futebol aqui, é muito bom, daqui a pouco a gente deslancha aí para outro papo, mas você que era daqui de Goiânia já, e aí você chegava lá, por exemplo, no Vila, onde a gente viveu um período maior juntos, e a gente morando lá no Vila, lá, como que era para você... um atleta morando em Goiânia com toda a estrutura e chegando lá, já conhecendo, sabendo como a gente vivia lá no Vila, lá naquele momento lá, como que era assim, você olhava de que forma aquele momento lá? Como era aquele lá para você? Olha, eu achava uma situação complexa, porque não é uma questão do Vila Nova Futebol Clube. Naquela época, você falou, hoje tem direitos humanos, tem toda uma estrutura, tem toda uma fiscalização. Tem um celular para poder qualquer coisa acontecer. Tem celular para cobrar, né? E mesmo assim você tem erros, né? A gente pode falar que o erro mais clássico, que foi o erro do Flamengo, né? Sim. Que infelizmente 10 garotos, jovens lá, garotos, né? Vieram a falecer. Mas não é uma situação fácil. E a gente tentava de uma forma geral, e você sabe, né, meu pai sempre me acompanhou, de acolher o máximo de garotos possível, né, mesmo que seja com amizade, com uma força que na época o dinheiro não sobrava para todo mundo, né, mas de lanche, de uma ajuda, de uma roupa, de um par de tênis, de um conselho principalmente. Eu me recordo muito do seu pai, era muito gentil. Meu pai sempre foi muito ativo, né, quem jogou com a gente, quem jogou comigo, com você sabe disso, então de aconselhar, de conversar, de dar carona. Então sempre dentro do possível a gente tentava ajudar o máximo. Lógico que a gente não consegue suprir tudo. Claro, né? Claro que sim. Mas eu via de uma maneira muito realmente de resiliência. Sabe? Você era um choque de realidade, talvez, né? Poxa, você com conforto de sua casa, de repente você chegando lá, a gente dormindo na favelinha, né, cara? Olha só o apelido do alojamento, favelinha. Com certeza. Né? Então, assim... e tinha times que nem tinham, né? Nem tinham. O garoto tinha que vir para cá e custear ainda a sua estadia aqui por conta própria. Então, mesmo, cara. Graças a Deus o Vila melhorou muito hoje, né? Com a estrutura de Goiás, bom de ver, né? Hoje é outro nível, é outro padrão. Exatamente. Fred, eu falo isso, cara, porque é engraçado que tem algumas histórias, assim, de futebol que eu até me envergonho, né? Eu me envergonho pra caramba, assim, já encontrei alguns colegas, tudo a gente conversa, porque a gente morava ali e a gente, queira ou não queira, era preparado para defender o nosso prato de comida, né? Cara, e aquilo ali, cara, nos transformava... o seu espaço, né? Exatamente. Aquilo ali nos dava uma sana, uma vontade, assim, de não perder o espaço tão grande que a gente acabava o quê? Passando o limite, um pouco dos limites, né? De que forma? Cara, maltratando um colega ali a mais, entendeu? Cara, não esqueço do Luiz Fernando, né? Poxa, Luiz Fernando, cara, amigão. Que hoje é vereador, né? Luiz Fernando é um cara sensacional, cara. Que cara humilde, que cara fantástico. Até te peço desculpa, viu, Luiz Fernando? Tô aqui com o Fred aqui, mas é assim, eu não esqueço daquela... Pegava no pé do Luiz Fernando, o próprio Dieguinho, cara, tantos outros ali, dentro de campo era, cara, porrete pra cima e vai. Então, assim, hoje mais maduro... Demetrios também é um que levava bastante. Exatamente. Pô, hoje a gente mais maduro, a gente olha assim e fala, cara, pra que aquilo, né? Pra que aquilo, assim? Mas, cara, era um momento, e eu creio que até nos dias de hoje isso de fato é colocado em prática, né? Mas a gente que amadurece um pouco, a gente percebe e falava assim, poxa, cara... Não é por aí, né? Não é por aí. Tudo passa, né? Tudo passa e hoje em dia fica amizade, tanto é que eu tenho amizade com o Luiz Fernando, com os demais aí, tudo. E a gente reconhece que um período da nossa vida a gente realmente é falho, tudo, e fica aí o nosso desculpa e reconhecimento de tudo, né, cara? Que
Aquele momento ali era loucura, era loucura. Eu acho que até na fase adulta tem muita gente que ainda faz isso, né? E aí piorou, né, todas cara? as profissões. Piorou, né? Com tudo que se então passou, você né? considerar que um garoto que sai de casa com 10, 11 anos, ele vai ter uma cabeça e uma maturidade para entender que aquilo está errado, e muitas vezes tendo treinador que apoia esse tipo de situação, que é o bullying estruturado ali, né? Exatamente. Contra uma pessoa que talvez tem uma qualidade de vida maior, tem uma estrutura familiar melhor, né? Tá dentro da cidade. Eu acho que a culpa não é de forma geral, não era sua, não era do Alisson, não é. Eu acho que hoje é totalmente compreensível. E eu acho que a situação daquela época levava a esse tipo de situação. Exatamente, cara. Levava a esse tipo de resultado. Isso mesmo. Não o contexto só de vocês. É isso mesmo, sensacional, cara. Fred, e você viveu no Vila, viveu no Goiás, e a fisioterapia naquele momento? Existiu na sua vida? Ali naquele momento a fisioterapia já despertou em você um interesse por ela? Porque eu te falo por conta própria. Cara, como eu vivi fisioterapia? Meu Deus do céu. Minha primeira lesão de joelho foi em 2005. Depois lesões recorrentes. E aí eu parei de jogar futebol em 2012. Mas eu falo, de 2005 a 2012, 7 anos. 7 anos vivendo fisioterapia. E aquilo ali vivendo protocolos de tudo enquanto é jeito. Sim. Enfim, os heróis da fisioterapia... enfim, loucura. E aquilo ali foi onde me despertou. E você, nesse momento seu, como é que foi essa transição sua aí, cara? Quando eu falo que o futebol foi um divisor de águas, não falo só de forma de personalidade, né? Como homem, mas como a ideologia e os princípios da fisioterapia me moldaram ao caminho que eu iria escolher daqui uns anos para frente. Eu comecei a jogar com 9 anos, tive uma primeira lesão específica com 13, uma torção de joelho simples, colateral medial, que a gente conhece bem hoje. O famoso colateral medial. E depois tive mais lesões específicas à posição mesmo, que são luxação e subluxação interfalangiana, de dedo, inclusive, se puder dar um foco aí, ó. Que maravilha! Esse é um dedo de um ex-goleiro, né? Meu Deus do céu. Rompimento aqui da placa volar. Ficam as marcas. Ficam as marcas. E depois comecei a ter no júnior e profissional uma série de luxação de ombro, que foi onde complicou um pouco mais em relação à performance, né, e numa zona de transição muito importante, que é a zona de transição dos juniores para o profissional. E não foi só isso, mas foi uma das coisas que me fez escolher, num determinado momento, encerrar a carreira e focar no estudo. E quando eu fui para a parte de definir uma profissão, realmente, na minha opinião, por conhecer, ver métodos de trabalho, visão que eu poderia, e também por ter lido um pouco na época os campos de trabalho, eu decidi pela fisioterapia, não pela educação física, por exemplo. Que legal, cara, que legal. Inclusive, você pegou a fisioterapia numa crescente, né? Um momento assim... É difícil de falar antes como era o mercado de fisioterapia, né? E eu gosto muito de gestão, mas o que eu vi nesses 15 anos... desde quando me formei, de 2010 até 2025, um aumento gigantesco da fisioterapia. Exatamente. Não só a nível de mercado, mas a nível de conhecimento do senso comum. Eu falo ainda que a fisioterapia é muito desconhecida a nível de conhecimento geral populacional. Né? Uma pessoa comum que está andando na rua, que nunca teve contato, que não tem um parente fisioterapeuta, não tem um amigo, ele não sabe que a fisioterapia hoje é o tratamento de escolha científico para um hernia de disco. Exatamente. Ele não sabe disso. Exatamente. Então esse trabalho nosso ainda tem que melhorar muito, mas crescemos demais. Ele não entende que a fisioterapia hoje ela atua também na prevenção, né? Não, Poxa, que é sensacional. O senso comum, de uma forma geral, ele não entende isso. Né? Exatamente. E dá para a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, no Vila Nova, nessa fase que a gente estava falando, a gente não tinha fisioterapeuta na base. Né? Quando eu fiz a transição para o Goiás, tinha um fisioterapeuta, isso já em 2004, 2003, tinha um fisioterapeuta para a base inteira. Entendo. E se eu não me engano, 2 no profissional. Hoje não, hoje eu trabalho totalmente com fisioterapeuta, né? Em todos os clubes você tem fisioterapeuta. E o fisioterapeuta desportivo, essa área da desportiva, foi uma das que mais cresceu nesses últimos 15 anos. Exatamente. Engraçado que agora os clubes de futebol estão o quê? Da mesma forma que a gente tem se especializado, eles estão colocando dentro do clube o fisioterapeuta específico para quê? Para reabilitação de joelho, outro para coluna, porque antes era um fisioterapeuta generalista, né? Aquele cara que, de fato, ele tem um pacote em mãos e que faz de tudo um pouco. Mas, cara, a evolução da profissão, a gente entende que
nós podemos ter o conhecimento, mas a gente não é safo em tudo, né? Sim. E cabe a gente, de fato, ter humildade e direcionar, da mesma forma que um médico, às vezes, se direciona para uma área, toda, a gente também, como fisioterapeuta, é necessário, eu vejo essa necessidade, cara. Até porque os tratamentos, eles são muito distintos. Exatamente. Né? Muito distintos. Um tratamento de coluna, de hérnia de disco, um tratamento de um paciente grave de coluna vertebral, que é em torno de 6 a 8% dos pacientes que têm dor de coluna, ele pode evoluir para uma sequela em torno de 24 horas, se ele for mal avaliado. Então, são coisas distintas que eu preciso realmente de um especialista naquela área para dar seguimento, tanto na avaliação como na reabilitação desse paciente de forma geral, no tratamento, no contexto dele. Outra mudança muito grande que a gente teve nesses 15 anos foi a nível de mercado privado mesmo, né? O tratamento particular. Exatamente. Então, quando eu comecei a atender em 2010, você explicar para um paciente que ele teria que te pagar de forma particular, era quase uma guerra, né? Você tinha que explicar por inúmeros cenários, mesmo num público classe média alta, média alta, que era o que eu já trabalhava aqui na Bodytech. Olha só, então, era bem que você diferente. Construiu para chegar nos dias de hoje, né? Ou seja, é o que eu falo, rapaz, uma geração que está pegando, ou seja, o mercado nos dias de hoje está pegando um mercado de uma forma mais organizada, mais aceitável em algumas situações, né? Hoje é normal, tanto na sua área como na minha área, o paciente já vir sabendo que ele vai pagar uma avaliação particular e que ele vai fazer um tratamento particular, mesmo ele tendo um plano de saúde que cobre fisioterapia. Exatamente. Porque ele já entende que são serviços distintos, né? Exatamente. Não é que um é ruim, o outro é melhor. São objetivos diferentes, né? São objetivos claramente diferentes. O tratamento particular ele vai ter um foco individual e personalizado, diferentemente do plano de saúde. Legal, legal. E aí, na faculdade, você lá estudando, tudo, tendo aquele momento seu de aprendizado, de fato, ali, ali, de fato, você fez a escolha, eu vou trabalhar com coluna, como é que foi aquilo lá, cara? Porque a gente sabe que faculdade, ela nos ensina, mas ela também nos decepciona em alguns tipos de situação. Pelo menos, eu tenho muito essa opinião em algumas coisas. Mas, teve ali na faculdade alguém que te inspirou, alguém que deu um clique em você, te acendeu uma chama assim de falar assim, cara, isso aqui é minha vida, de fato eu vou me dedicar meu tempo nisso aqui e eu vou dedicar meu tempo à coluna, eu vou fazer da coluna aqui meu meio, tudo, sim. Minha especialização, assim vai ser. Cara, eu chego a me emocionar porque eu sou um cara muito com fé em Deus e eu observo muito a minha intuição, desde sempre. Eu tive 3 momentos muito específicos dentro da fisioterapia na formação. O primeiro foi um pouco antes de entrar na fisioterapia, então eu não estava nem vivendo a fisioterapia ainda. Em torno de maio, junho de 2006, que foi quando eu parei, eu fui numa graduação, numa colação de grau de um primo meu da Universo. Então ele ia colar grau na Universo. Então ali, no último momento da colação de grau, teve a entrega dos 3 melhores, né, das turmas. E eu achei aquilo sensacional. Achei muito diferente. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Entendo. Caramba, a faculdade tem um prêmio. Olha só. E ali eu já pensei, se um dia... Rapaz, você tá contando isso aí, eu tô me recordando dessa história mesmo. Se eu tivesse a oportunidade de estudar na faculdade, seria o Universo por aquilo. Legal. E eu ia ganhar aquele prêmio. Então esse foi o primeiro momento. O segundo eu já estava na faculdade. Professor Borginho, um abraço Borginho aí. Borginho, não vai lembrar disso, mas é um professor de anatomia. Muito bom, cara. Né? A gente falando de mercado de trabalho e fizeram uma pergunta mais ou menos quanto que um fisioterapeuta ganharia. O Borginho, que é professor de educação física, inclusive parabéns para os professores de educação física, que é o dia deles hoje. Isso ele mesmo. Falou quanto que era a média da época, né? E naquela média eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu, como terceiro goleiro do Atlético, do profissional, ganhando ratatá, que depois você pode explicar o que é ratatá, e um bicho outro, mais o meu salário, eu ganhava 3 vezes aquela média que ele falou. Então, a média que ele falou, que realmente era a média da época, eu como goleiro de 19 anos de um time médio, à época de Goiânia, não hoje é grande, eu já ganhava 3 vezes aquilo. Então, eu fiquei desesperado. Eu vou estudar 4, 5 anos, fazer especialização, para tentar ganhar o que eu ganho hoje. Então, aquilo eu já comecei a traçar um plano
naquela estrutura ali. Então foram 2 objetivos. E o terceiro, eu sempre observei muitas pessoas. E eu observava professores, porque naquela época que a gente estava estudando, você vai lembrar bem disso, o objetivo do fisioterapeuta era formar e entrar numa clínica médica. Trabalhar para os outros. Trabalhar para médico, na clínica de plano de saúde. A gente pode citar várias que são referências em Goiânia, clínica do esporte, clínica do atleta, né? E eu comecei a observar que fisioterapeutas que estavam melhores financeiramente e melhores na profissão, eles nunca trabalharam nesse tipo de clínica. Então ali eu tinha 3 princípios. O objetivo de ser um destaque acadêmico. O segundo, o objetivo financeiro, de me posicionar melhor no mercado para ter um ganho financeiro. E o terceiro objetivo de espelhar em alguns professores que não atuavam em clínicas médicas. E isso tudo no primeiro período. Então ali eu já defini que eu tinha que melhorar a oratória, tinha que melhorar a fala, tinha que melhorar o posicionamento, e foi quando eu busquei divulgar cursos de fisioterapia, para custear tanto a minha formação e para melhorar essa questão de conversa, de relacionamento, né, de oratória. E foi o que eu fiz e deu muito certo, graças a Deus. Já o processo de coluna e fisioterapia manipulativa, não. Eu foquei primeiro na fisioterapia manipulativa, porque eu poderia, com a maca, com um TheraBand, com exercícios, resolver a minha situação e não depender de uma clínica. Entendo. A história da coluna, ela vem com a minha... familiaridade mesmo com o processo de coluna, com esse paciente mais grave, ela começa a acontecer em torno do 3º, 4º ano que eu já estava formado. Entendi. E essa parte empresarial? Em que momento que ela chegou? Nesse momento também? Tipo, rapaz, ó, eu vou ter meu negócio, vai ser dessa forma e vai ser esse o plano de negócio, como é que foi? Ou na faculdade já despertou esse interesse? Quem parte para essa ideia de atender de forma privada, a primeira coisa que ele aprende até de forma intuitiva é que ele tem que ter uma organização financeira. Claro. Então, a primeira coisa que eu entendi foi o seguinte: tudo que eu recebo ou fatura de paciente não é meu. Isso sem fazer curso. Né? Então, se eu recebo ali 10 mil reais de paciente, 100 mil reais de paciente, aquilo não é meu salário. Entendo. Então, eu dei essa aula, inclusive, sexta-feira. Eu dividi naquele momento ali o faturamento, o custo, a minha reserva, que eu ia colocar quietinho no banco ali, e o meu salário. Dividi em 4 momentos o ganho. E desses 4 momentos, eu vivia só com o meu salário. Então, a estratégia que eu fiz à época, eu morava com pais, evidentemente, não tinha custo nenhum. Durante os meus 2 primeiros anos, as 24 meses seguintes à minha formação, eu vivi com um salário. Então, eu tinha uma namoradinha, a gente vivia com aquilo ali, estava super... Quando eu fui estruturando, eu fui começando a pagar cursos mais caros, estruturando, até chegar o momento que eu já tinha uma receita específica para fazer um mestrado, né, que eu poderia ficar um pouquinho sem atender. E desde o início eu comecei a desenhar projetos, ainda meio sem entender muito a estrutura de gestão de plano de negócio, um projeto de uma clínica voltada para dor. No primeiro momento, para dor. Que na época ninguém se falava muito nisso, né? Já tinha algumas em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas aqui em Goiás não tinha muito essa ideia. E a partir de 2016 eu entro no mestrado, convite do Thiago Vilela, que era um parceiro meu da época. A gente entrou, ele fazendo doutorado na UNB, eu, o José e o Maicon fazendo o mestrado. E ali eu já defini que eu realmente faria uma clínica voltada para a coluna. E nesse processo de fazer a clínica, desenhar o plano de negócio, eu já tinha uma franquia de Frozen num shopping. Legal. No Bougainville. Então, entre fazer o plano de negócio de uma clínica só e fazer o plano de negócio já estruturado em franquia, eu decidi fazer o da franquia. Graças a Deus, até agora deu certo. Show Espero de bola, que a gente consiga uma expansão aí da forma como a gente está crescendo aqui em Goiás, crescendo no Brasil também. Que maravilha, cara. E ouvindo você, dá para ver quanto a fisioterapia exige uma evolução constante, né, cara? Com certeza. Evolução constante, ou seja, não dá para parar. Não dá para parar. A gente tem que estar buscando aí o tempo todo e, enfim, cara, fazendo conexões, né? Estudando, buscando fora, que seja, para que de fato traga aí para os nossos pacientes aquilo que eles não têm, né? Que eles não têm. Mas que no final reduz em quê? Em carinho, em amor, em de fato um profissionalismo, um trabalho diferente, né? Exatamente, dessa forma. Cara, muito bom, Fred, muito bom. Eu tô realmente muito feliz com toda essa história, com tudo que a gente tem conversado aqui, com tudo que a gente tem ouvido. Às vezes algumas pessoas têm ouvido aí o nosso papo aí, assistido o nosso papo e falado, mas
não é só para paciente, tudo esse tipo de coisa. Galera, não. São pessoas que, de fato, têm história na minha vida, de uma forma direta ou indiretamente, passaram na minha vida e o Fred está hoje aqui comigo por causa disso. E aí eu vou entrar agora nessa história, Fred, para que os pacientes, os telespectadores, de fato, eles entendam o motivo principal de eu te ter trago aqui. E eu não tenho vergonha de falar, naquele momento ali em 2010, cara, 2010, eu tinha iniciado a faculdade em 2009, eu tinha parado no final de 2009 para poder jogar futebol no RT, em 2012. E quando eu regressei de novo para a faculdade, já em 2012, eu me deparei com um momento lá, Semana do Fisioterapeuta, lá na Universo. E lá naquele momento lá, os professores, a organização, eles traziam para aquele momento um aluno egresso, né? Um ex-aluno da faculdade. E, cara, de repente, há muitos anos que eu não vi o Fred, muitos anos mesmo. E, de repente, quem é que tá lá, dando a palestra? Esse cara aqui, com toda essa elegância. Ele tá elegante assim, não é porque tá aqui no podcast não, viu? Mas é porque o cara anda fino dessa forma. E aí, lá naquele momento, tá lá o Frederico Calaça, aquele cara que era goleiro lá no Vila, que naquele momento ele foi reserva, que naquele momento ele foi talvez humilhado, talvez não tratado da forma como deveria, se colocando em um patamar alto nível, ou seja, de reconhecimento, onde os professores ali, os profissionais que estavam ali, que além de ser professores, já eram profissionais, já eram fisioterapeutas já no mercado, já estavam ali, de fato, te colocando a um nível acima daquilo que realmente você não teve na sua vida profissional, talvez como futebol. E, cara, aquele momento ali, só te ver ali naquele momento já me alegrou muito o coração, cara. Já me alegrou muito o coração porque eu estava passando por um momento de transição onde tinha tido as lesões, mas a gente não sabia de fato se aquele lá era o momento para poder parar de jogar futebol, né? Então, assim, a gente, quando joga profissionalmente, a gente principalmente eu que parei por lesões recorrentes, chegou um momento que eu cansei, eu falei, cara, não aguento mais, não suporto mais, então vou parar. Aquele momento ali, Fred, foi uma virada de chave para mim, cara, foi uma virada de chave para mim. Você está aqui na minha frente agora, eu já falei isso para você uma vez, inclusive lá no evento no final do ano, lá na sua empresa, e aqui eu fortaleço, porque, cara, ver o Frederico se posicionando daquela forma e trazendo a história dele, da forma como ele está contando aqui, aquilo ali me trouxe um brilho, me trouxe um ânimo de que eu poderia ser, eu poderia ter uma história diferente, deixar de ser um jogador de futebol e sim me tornar um profissional. E não só isso, cara, mas levar a sério o curso, porque naquele momento ali você trouxe essa história que você contou de que estudava, grupo de estudo, enfim, os cursos, essa coisa toda, você movimentou um local onde naquele momento era carente, de uma pessoa, de um aluno fazendo esse movimento todo, e aí eu me vi naquilo ali, eu falei, cara, eu posso fazer diferença, eu posso realmente levar a sério esse curso, eu posso realmente fazer disso aqui o meu futuro, tendo em vista o que eu já tinha vivido em relação à fisioterapia, à reabilitação do meu joelho. Então, assim, de fato que lá foi um clique, cara, foi falar assim, cara, olha só tudo que você viveu e olha só onde você está. Pega tudo que você viveu, leva a sério que lá na frente vai dar certo, entendeu? Então, assim, meu amigo, brigadão por tudo, tá? Brigadão pelo aquele momento. Pessoal, o Frederico tá aqui não é à toa, de fato, foi o responsável por essa mudança de chave aí. E, cara, só agradecimento mesmo, só agradecimento aí por tudo aí que eu ouvi de você e tenho ouvido aqui até agora, até esse momento aí, cara. Hugo, eu acho que a gente nunca perde por ser sincero, né? Eu sou um cara que muitas às vezes a gente entra em conflito por falar o que tem que ser dito. Claro. Né? Tanto na profissão como em qualquer área que a gente atua. Eu acho que a sinceridade ela tem que ser exposta, ela tem que ser dita, principalmente na nossa área que está crescendo muito ainda. Então, naquele momento ali, foi um momento que eu realmente me abri. Né? Eu nunca tinha falado daquela forma, nunca tinha colocado daquela forma. E você recorda, né? Sim, recorda aquele momento? Claramente, eu vou te contar um momento daquilo, né? Que é bem interessante. Então, ali eu fui convidado como ex-aluno, né, da Universo para dar uma palestra sobre o mercado de trabalho, né, o que estava acontecendo, qual era a minha visão, o que eu tinha feito. Então, eu contei toda essa história que eu iniciei, mas não terminei.
No final da minha faculdade, realmente, eu ganhei o prêmio. Eu fiquei em segundo legal. lugar. Eu tive uma média específica, mas porque eu já entrei com aquela meta, então eu contei tudo isso. E contei como que eu tinha feito essa estratégia para perder a timidez, para ter recursos, vendendo curso, porque as pessoas acham que as coisas elas caem do céu, né? Exatamente. Mas na Bíblia fala, faça a sua parte. Exatamente, né? exatamente. Né? Te ajudarei. Então, você tem que fazer a sua parte. A gente tem que realmente fazer um planejamento, pensar, visualizar o que vai acontecer. Então, ali foi o momento que eu tive a oportunidade, no convite dos professores, de colocar como que eu tinha realizado aquilo de forma mais específica e por que estava dando certo para mim. E é muito e eu não sabia dessa sua história. Eu fiquei sabendo agora no final do ano de 2024. Tem 9 meses aí. Só que naquele momento que eu estava dando a palestra, por coincidência extrema, passou um ex-jogador do Goiás, não do Vila. Você tinha jogado comigo no Vila e ele tinha jogado comigo no Goiás. Eu não vou citar o nome dele porque eu não quero expor, mas esse rapaz era um grande amigo nosso, de um potencial enorme. Ele vinha do interior junto com outro colega e ele tinha parado não por lesão. Ele tinha parado por uso de drogas. Meu Deus. E ele parou e ele ficou assistindo a minha palestra todinha. Cara, eu me recordo disso aí. Ele ficou assistindo a palestra todinha. E quando terminou a palestra, ele viu lá eu despedindo, e quando eu tava saindo, ele me gritou, Frederico, vem cá. Cara, ele chorou. Né? Ele expôs ali, cara, eu fico muito feliz de ter passado tudo contigo, ter te conhecido no Goiás. Eu tô passando uma fase muito difícil, né, da minha vida. Eu acho que você sabe, eu realmente sabia. Mas fico muito feliz de ver que você está vencendo na vida, que você fez suas coisas. A gente orou um pouco ali junto, né? Eu agradeci ele pelo amigo que ele tinha sido comigo, desejei melhoras a ele. E um pouco de tempo depois eu fiquei sabendo que ele realmente tinha melhorado, estava retomando a vida dele. Então, aquele momento de abertura, de entrega mesmo, que foi uma palestra que eu tentei entregar, eu sou um cara que mesmo na coluna, na fisioterapia manipulativa, se eu te falo que eu vou te dar uma aula disso, eu vou te dar uma aula disso. Legal. Eu não sou aquele professor ou aquele profissional que vai, não vou te esconder um segredinho. Eu acho que o mundo da educação, e principalmente da fisioterapia, ele não tem que ter isso. A gente tem que crescer junto. Claro, né? E crescer na profissão, você sabe que não é só o conhecimento. O conhecimento talvez você vai adquirir comigo, mas você vai ter que fazer várias outras coisas para conseguir galgar o seu caminho. Então, não preciso esconder conhecimento de ninguém. Então, eu fico muito feliz pelo seu depoimento, tanto aqui no seu podcast, no seu programa, como foi na minha empresa. Eu fico realmente realizado, porque, como eu te falei, além do paciente, de ajudar pacientes, a minha empresa ela tem um foco educacional. E lá, mesmo ainda que não tivesse a empresa, a educação fez, através da educação, ajudar pessoas como você, também me abriu outras portas que legal, surgiram ali naquela palestra. Fred, a gente estava até agora há pouco conversando e a gente sabe que a nossa profissão, cara, nos dias de hoje se entra em faculdade, acho que qualquer faculdade, qualquer curso, se entra muito jovem, né? E a gente no dia a dia recebe aí os jovens formados, né? Até mesmo os que estão estudando ainda no nosso meio, querendo oportunidade de trabalho, tudo. E a gente sabe que esse jovem, às vezes, ele não sabe nem o que ele quer, né? O que ele quer. E esse momento agora, o que você está falando, é aquilo que a gente está trazendo, que foi importante sua palestra. Eu acho que a faculdade ela tinha que investir mais nesse tipo de produto, entendeu? Para que o jovem, ele entenda que o curso, de fato, é isso e é isso. Não seja uma mentira, talvez, entendeu? Porque o que acontece? Igual eu falei para você, estou falando aqui para vocês. Eu entrei no curso sem saber o que eu queria, de fato, às vezes, entende? E eu já estava ali naquele momento com meus 21, 22 anos já ali. E cara, nesse decorrer da história, como eu vi jovens entrando na escola, na faculdade, e não levando a sério, não levando o curso a sério. E aí eu imaginava, eu falava, cara, tá lá os pais dando a vida para esse garoto aqui. O garoto já saiu do interior, tinha garoto que vinha do interior, cara, para poder estudar, e chegava lá e ia pro bar, entendeu? Não estudava. Eu falava, cara, saiu do interior, veio num ônibus fretado, 1 hora, chega aqui, pai, pronto, e não veio assistir a aula, voltou para casa, tudo. Ou seja,
quem está lá dedicando tempo, dinheiro, recurso, não sabe nem que ele está fazendo dessa forma, entendeu? E como acontece? Então, a gente sabe que todos os jovens, todo mundo passa por essa fase rebelde, por esse momento. Mas eu vejo muito na faculdade, entrando cada vez mais jovem e não estando preparado, não estando ciente do que de fato querem. E com isso, quando termina sem saber, sem rumo, entendeu? Poxa, eu vou atender coluna, eu vou atender joelho, eu vou para onde? Gente, tem gente que não sabe nem onde procurar emprego, entendeu? Tanto que é complicado. O que você vê também dessa forma aí ao longo desse processo? Eu acho que na nossa fase, e eu posso explanar isso até 2012, 13, você teria muitas desculpas para justificar isso. Claro. Né? A falta de informação, realmente... É engraçado você pensar como que as coisas mudaram rápido. Né? Você tem informação de mercado, de fisioterapia, de coluna em 2006, quando eu entrei. Eu mal achei as informações da fisioterapia da Universo. Né? Imagina profissionais de forma específica. Então ali a gente tinha uma limitação de informação, que era real, e o que poderia justificar esse erro na escolha da profissão, ou até um erro de como seguir dentro da faculdade. Exatamente. Hoje eu acho que isso é injustificável. Exatamente, tá? Exatamente. Por dois motivos. Um, pelo acesso à informação, e o outro, pelo acesso aos profissionais. Hoje todo mundo tem informação, né, a rodo em relação a isso, e tem acesso a profissionais. Você tem um Instagram, que já está se dedicando muito a ele, eu não estou dedicando ao meu, mas vou dedicar esse ano, é um projeto meu. Mas nós temos contato. Né? A pessoa é fácil uma pessoa perguntar, o que você acha da fisioterapia? O que você acha dessa faculdade? Qual que é o mercado de trabalho? Existe um mercado realmente de trabalho para o público particular? Não existe? Então isso é fácil de achar. Eu acho que hoje não tem essa desculpa. E dentro da sala de aula, realmente a gente dá valor naquilo que a gente soa para ter. Né? Quem tem uma criação de forma mais adequada, mostrando como que é o cenário da vida, né? As dificuldades, o trabalho, a disciplina, a resiliência, eu acho que é mais favorecido. Como a gente falou no futebol, muitas vezes não é culpa do aluno, é culpa do conceito familiar que ele tem. Agora, no mercado de trabalho, eu acho que com o aumento da internet e da educação, é complexo para o aluno recém-formado ele tentar entender quais são os melhores cursos, quais são os melhores profissionais. Né? Hoje, no marketing digital, por exemplo, você consegue alcançar um grande número de pessoas fazendo 1% do que outra pessoa faz. E todo mundo sabe disso. Exatamente. Então, o profissional que está se formando, o profissional que busca, através de cursos de extensão, de pós-graduação, cabe a ele filtrar melhor essas informações. O excesso de informação não pode te atrapalhar, ele tem que facilitar. Exatamente. Mas você tem que saber filtrar. E filtrar como? Eu filtro sabendo se aquele curso, aquela pós-graduação ministrada por tal profissional, ele realmente tem clínica daquilo, ele atua com aquilo, ele tem uma especialização, ele tem um mestrado, há quanto tempo, ou ele só realmente fala no Instagram e ele tem seguidor. Qual é o norte desse curso, qual é o norte desse profissional? Então são coisas fáceis, mas a maioria das pessoas, infelizmente, elas não querem analisar. Elas querem um curso que te dá e te entrega tudo na mão e que vai te dar uma série de receitas para você executar. E a gente sabe que na prática, principalmente no tratamento privado, no tratamento particular, a receita, você não vai ter resultado. Você pode ter um resultado mediano, que não seria muito diferente do que você viver uma vida profissional em plano de saúde, em clínicas de forma terceirizadas, como você sendo um empregado. No tratamento particular, você vai ter que ter uma linha de raciocínio clínica totalmente diferenciado. E isso o que te entrega são cursos específicos e realmente bumbum na cadeira e isso estudo. Né? Eu falo muito assim, o jovem, ele primeiro, ele quer ter, né? Mas ele não quer fazer por merecer, né? Então, eu vejo muito dessa forma. Poxa, primeiro você tem que plantar, você tem que estudar, você tem que se especializar, tem que se preparar para depois você ter, né? E aí chega esses jovens já querendo já pular etapas. Poxa, eu quero ser um Frederico Calaça. Mas, cara, você não sabe a história que o Frederico passou, suportou, superou, sem informações,
para poder chegar onde ele está hoje, entendeu? Com tudo que ele, com toda a bagagem que ele tem hoje. Então, assim, eu vejo muito isso. O jovem, ele querendo ir além, ele querendo ter primeiro, mas ele não quer fazer por merecer esse tipo de processo. E, cara, uma mensagem aí. Eu sei que tem muito fisioterapeuta, tem uma galerinha aí que acompanha a gente aí, tem acompanhado. O que você deixa para essa galera de mensagem, assim, quanto à escolha, quanto ao que fazer em relação à sua profissão, direcionando a fisioterapia também, isso aí? Primeira coisa, nunca esqueça que você tem que ter um plano de carreira, né? Estruturado da seguinte forma. Você pode fazer de forma diferente, como te convém, mas tem que ser estruturado nos 3 primeiros, os 5 primeiros e os 10 primeiros anos. Por quê? Depois de 15 anos, tanto clinicando como dando aula, né, em curso de extensão, eu vejo claramente que depois do 5º ano, o profissional ele começa a ter dificuldade. Né? Porque os 3 primeiros anos, ele está muito empolgado com a profissão ainda. Tá buscando, né? Ele está buscando, ele está... Dos 3 ao 5º ano, se ele não tiver atingido o resultado que ele almejava, ele vai começar a desanimar. Do 5º ao 7º, ele vai ter uma queda brusca na sua performance, na sua busca, no seu nível de atendimento, e do 7 aos 10, se ele chegar, ele chega se arrastando. Exatamente. E isso acontece muito. Tanto que se você for conversar com pessoas que adentraram o mercado e que pararam, ela para nessa faixa, entre o 5º ano ao 8º ano. Muita gente para nessa faixa. Então, estruture a sua carreira dos 3, 5 e 10 anos. Estruture de forma quais cursos que eu vou fazer, quanto que isso me custa e qual que é a minha estratégia. Eu vou trabalhar primeiro na clínica do Hugo, eu vou aprender primeiro a tratar joelho para depois querer ter uma coisa minha. Né? Porque você sair e ter uma coisa sua, você já tem que ter um mercado. Você tem que conhecer gente, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um fundo de reserva, você tem que ter uma estrutura que muitas vezes você não tem. Então não adianta você começar. Né? Exatamente. E entender quais cursos e qual que será o preço que você quer pagar. Porque não adianta você querer ter um objetivo sendo que você não quer pagar. Né? Da forma como você falou que o fisioterapeuta ou recém-formado em qualquer profissão, ele quer ter o resultado, mas ele acha que é vantagem. Ele não tá dando, tá difícil porque eu acordo 7 horas da manhã, acordo 6 horas da manhã, começo a atender 7 horas da noite, eu tô atendendo, meu amigo, eu tenho 14 anos de formado, 15 anos, e eu faço isso até hoje, se for preciso. Né? Eu conheço gente que faz até hoje. Então não vai ser esse o seu diferencial. O seu diferencial não vai ser atender o dia inteiro. O seu diferencial vai ser ter um planejamento, uma estrutura do que você quer ser e de quem que você quer almejar um posicionamento de carreira. E sempre, isso é da história do mundo. Tente modelar alguém. Né? Eu gosto de joelho, vou modelar o que esse cara fez, como que ele age, como que ele conversa, como que ele atrai e capta paciente, como que o Frederico se posiciona, o que ele fala de coluna, o que ele estuda, quais são os cursos. Modelar pessoas é a forma mais fácil de você evitar erro. Então, na minha opinião, agora de forma resumida, tem um plano tem um plano claro de carreira. Modele alguém e escolha muito bem os seus cursos e quem você quer ser e posicionar dentro do mercado. Cara. Que legal, muito bom. Fica a dica aí, hein, galera? Fica a dica. Ô Fred, vamos falar da nossa profissão. Sim. Estamos falando, mas vamos falar especificamente agora no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos, né? Cara, a gente está vivendo um momento que a gente fala assim, eu vejo muito mental, não só a lesão em si. Eu trabalho com joelho, você trabalha com coluna, certo? Mas não sei se você tem tido essa visão também. No dia a dia, a gente tem se deparado não só com um paciente lesionado, mas sim com um paciente mentalmente lesionado, mentalmente não saudável, né, cara? Difícil esse momento, assim. Então, acaba que a gente, além de ser fisioterapeuta, a gente tem que ter um coração, a gente tem que ter o lado humano e a gente tem que, de fato, estar atento a esse posicionamento que o paciente está trazendo para a gente. Porque, às vezes, vai além daquilo que é a doença, que é a lesão, no caso. Ou seja, é um problema familiar, é algo mais complicado. Não sei se você tem tido essa visão aí para o momento que a gente está vivendo. Como é que está isso aí, cara, no seu meio? Eu sempre convivi com isso, né? Quem convive com dor e convive especificamente com dor de coluna e dor crônica,
literalmente convive com pacientes que têm todos os fatores biopsicossociais envolvidos. Perfeito. Né? E ansiedade, depressão ou qualquer disfunção psíquica, ela faz parte desse processo. Né? A dor, ela pode ser um gatilho, assim como ela pode ser um resultado de todo o que está acontecendo ali com o paciente. Então é bem comum mesmo. A gente tem hoje questionários validados para ver o nível de situação que esse paciente ele se encontra, até para entender qual que é o estágio e entender como lidar com esse paciente. O que, dentro da minha prática clínica e dentro da minha empresa, eu não deixo misturar muito é o que é mental e biopsicossocial do que é mecânico. Entendo. Né? Porque o meu foco está no mecânico. Entendo. Muitas vezes, se eu misturo isso aqui, eu entrego um resultado aquém para o paciente e deixo ele pensando que é aquilo mesmo. Né? Assim como eu deixo o meu profissional ou o meu aluno pensando que não dava para fazer mais. Né? Porque se um paciente que não tem uma funcionalidade específica na coluna, no movimento de rolar o corpo para frente, fazer um movimento de extensão, né? Fazer um movimento específico de cervical, e ele chega com essa dor há 2 meses, mas ele já tinha 6 meses de depressão, eu não posso colocar isso tudo no mesmo local, né? E achar que tem uma correlação com a outra. Não, esse cara com depressão, com ansiedade, com os fatores e com os problemas de saúde e com os problemas de vida dele, ele pode ter tudo isso e não ter a disfunção cervical e não ter a disfunção de coluna, uma vez que ela pode ser resolvida por um fisioterapeuta. Então a gente tem que saber avaliar e saber separar essas situações. Perfeito. Agora, se cada paciente, de forma muito específica, ele me apresenta e eu vejo claramente que isso vai influenciar o resultado mecânico, muito das vezes a gente parte para esse tratamento mais de educação em dor mesmo, que é explicar para o paciente o nível que isso influencia, né? Porque muitas pessoas, ela chega com um quadro de ansiedade, preocupada, um paciente com hiperfoco, hipervigilante ali na dor, e esse paciente ele tem um déficit de sono muito grande. Então, nem tudo é muito complexo. Exatamente. Tem coisas que realmente... Tem paciente complexo, grave, e tem paciente que tem muita dor, mas não é complexo e não é grave. Exatamente. Então, basta ter um olhar mais específico e querer separar essas situações. Eu tenho que entender claramente o que é o mecânico, que é o meu foco, e eu tenho que entender aonde eu posso ajudar ou até mesmo encaminhar esse paciente para um psicólogo, um psiquiatra ou para um médico mais especializado. Isso aí que você está falando, cara, é o relacionamento profissional, né? Exatamente. Vamos falar. Nós temos pacientes em comuns, né? Já tivemos aí pacientes em comuns, tudo, pacientes esses que chegaram até mim, ou vice-versa, tudo, e eu, cara, procura lá, esse aqui é o que vai te ajudar em relação à coluna. Tem uns abençoados aí, né, Fred? Tem uns aventureiros, os caras saltam de paraquedas, umas loucuras, moço, meu Deus do céu. Aí o cara múltiplas fraturas, joelho, pé, tudo, cara. Então, esse assim... um paciente específico, né? Exatamente. Pode citar o nome dele, que é um cara super do bem, que é o Juarez. Exatamente. Né? Juarez, ó, tá sendo citado aqui, hein, meu amigo? O Juarez é um paciente específico, um paciente grave numa situação, mas era um paciente biopsicossocial, não tinha nenhum. Sensacional, né, cara? Nenhum. Que cara paciente astral, que tinha né? muita dor, um paciente com múltiplas fraturas, que paciente que teve um livramento na vida. Exatamente. Mas que a nível biopsicossocial, que a nível mental, ele estava super bem. E mesmo assim ele tinha muita dor. Né? Então era uma questão estruturada, uma questão osteomuscular. Eu não tinha que fazer uma correlação com isso, porque ela não existia naquele cenário ali. Então entender essas situações é muito importante. Por que eu estou frisando muito isso? Porque a gente vê muito na fisioterapia especializada em dor, querendo criar esse elo e tentando fazer esse elo a todo momento com a questão de sensibilização central, com a questão de paciente depressivo, com uma questão com o paciente ansioso, e nem sempre essa relação ela existe. Exatamente. E aí esse relacionamento profissional? Eu falei agora de nós dois aqui, tudo que tivemos esses pacientes em comum, mas como é que você vê a nossa profissão em questão de relacionamento? Você acha que a fisioterapia ela ainda está cada um puxando para o seu lado, ou você vê uma crescente quanto a isso, ou você fala assim, não, cara, tá legal, isso aí cabe do profissional? O que você vê em relação a
a esses profissionais que nós temos no meio? Como é que é a sua visão quanto a isso aí? Você fala a relação de fisioterapeuta para fisioterapeuta mesmo? Relação fisioterapeuta, relação fisioterapeuta, educador físico, enfim, só deixando claro, não é para trazer discórdia, não, entendeu? Sim. É realmente assim, eu me relaciono muito bem com educadores físicos, entendeu? Inclusive tem um que acabei de reabilitar, que é o Jorginho e tudo. Eu tenho outros fisioterapeutas que eu me relaciono bem, tanto aqui tá a Vossa Senhoria, mas eu particularmente eu percebo ainda um pouco de receio em... Ô Fred, cara, olha aí, ó, recebe a bênção, mas assim, assado. Eu tenho, não sei se isso é de mim pessoal, mas eu tenho essa percepção que o nosso meio ainda, ele tá meio difuso, ele tá meio ainda, poxa, não tá tão unido, tão unificado da forma como eu acho que deveria, entendeu? Hugo, eu acho que essa dificuldade... E ninguém melhor para eu perguntar do que você, que já está nessa crescente até mais tempo do que eu, entendeu? Eu acho que essa dificuldade não é e não será uma dificuldade exclusiva da fisioterapia. Sim. Eu acho que isso passa por todas as profissões. Né? As profissões, elas têm uma maturidade para chegar num consenso de relação melhor sempre. Nós vivemos futebol. Então, para mim que veio do futebol... Para quem ramo mais vaidoso do que aquele lá, né, cara? Para mim que veio do futebol, a fisioterapia ela sempre foi um jardim florido, né? De pessoas educadas, de pessoas... Não que no futebol não seja, mas a gente sabe que ali é cada um buscando o seu espaço. A gente estava na base. Não que na fisioterapia não seja, mas eu vejo um cenário melhor nesse sentido. Eu acho que tem muito o que melhorar ainda, claro. Principalmente nessa relação multidisciplinar. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você trata joelho e de forma muito clara viu que o nosso paciente específico, ele tinha uma disfunção de coluna. Olha, Juarez, eu não vou perder o meu tempo aqui das minhas sessões, com o que você está me pagando, tentando melhorar tudo. Se você acha que você tem que melhorar a coluna também, né, eu vou te indicar um cara e cabe ao seu paciente correr atrás. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Em relação a outras profissões, como o caso do profissional de educação física, eu sempre lidei muito bem. Né? Eu peguei uma fase da profissão da educação física que os profissionais eles não tinham muito foco na mobilidade articular, né? Eles queriam mais o resultado, até porque o mercado exigia mais isso deles. Eu quero o resultado, eu quero ficar forte, eu quero... E hoje não. Hoje cresceu muito, por causa do Instagram, de divulgação, a ideia da prevenção, do movimento, da mobilidade. Então ficou mais fácil ainda de lidar com esse público. Então tem vários parceiros, inclusive já falei, hoje é o dia deles, né? E você entrar no meu Instagram, tem 30 marcados lá. Então eu acho que essa relação... Ela na minha visão, ela é boa, mas ela pode melhorar muito. Claro, por quê? Claro, e por que eu acho que ela pode melhorar muito? Porque eu acho que o mercado da fisioterapia, ele tende a crescer muito acompanhando o mercado da educação física, que claramente está num boom. Um boom de academia, de usuários de musculação, né? Então a fisioterapia ela vai acompanhar isso. E se a gente acompanhar de uma maneira mais organizada, mais sistematizada, mais amigável, acho que todo mundo tem a ganhar. Que maravilha, cara. Pessoal, sensacional, porque é o que eu falei. Conversar com pessoas maduras nos traz maturidade. E olha aí que resposta fantástica aí do Fred. Mas eu não poderia falar diferente, viu? Como eu falei, o meu foco é muito na educação. Então, uma pessoa que foca na educação, achar que o mercado ele não tem que melhorar nesse sentido, e falo com muita convicção, né, Fred? Muita convicção e com muito orgulho nessa situação, porque muito do meu trabalho ele é autoral no sentido de busca de conhecimento. Não que eu criei aquilo, mas tem muito do meu material que eu busquei aquilo. Legal, eu busquei com escolas de pesquisadores ingleses, americano, australiano, de linha de raciocínio de coluna que eu não vi aqui na nossa região. E eu faço questão em todos os cursos de repassar isso. Então, o que eu mais acredito, na verdade, é realmente esse avanço da profissão, avanço do conhecimento, para a gente realmente um dia sentar aqui de novo e falar assim, meu velho, a gente fez nosso papel. E, consequentemente, essa integração, exatamente, porque é só crescendo como profissionais, que a gente vai crescer como profissão, aí sim
ter um senso comum que você vê a equipe ali que está filmando a gente e pergunta assim para ele, você sabe o que a fisioterapia faz em coluna? Ele vai saber responder. Porque se a gente fizer essa pergunta hoje, ele não sabe. Entendo. Perfeito, entendeu? cara. Porque quem sabe responder é quem conhece o Frederico, é quem tem um amigo fisioterapeuta, é quem tem um parente fisioterapeuta, é quem... Eu falo isso desde o começo dos meus cursos, lá atrás, quando eu comecei a dar curso, em 2016. O fisioterapeuta, ele vive numa bolha. Então, como ele vive numa bolha, ele acha que todo mundo sabe o que a fisioterapia faz. E não sabe. Exatamente. Né? A gente tem um curso que é manipulação e mobilização intraarticular, que no segundo módulo do curso, quando o pessoal vai para o almoço, eu falo para eles assim, ó, quer testar o que eu estou te falando? Para as pessoas no restaurante e pergunta o que a fisioterapia faz. Eles voltam incrédulos. Exatamente. Porque eles nunca tinham parado para pensar que fora a bolha, as pessoas não sabem. Por isso que você tem que deixar o seu processo como profissional, a sua área muito bem posicionada. Perfeito. Desde o que você faz em rede social, desde o que você faz dentro do seu trabalho, da sua clínica, até no churrasco de família. Entendeu? O caminho não é bem assim, fisioterapia. Ajuda você que não está buscando o profissional correto, você que não está buscando o local correto. Então, o posicionamento do fisioterapeuta, ele não tem que ser Instagram, ele tem que ser um posicionamento geral, com todas as pessoas. A gente vai aqui gravar um podcast, tá, a equipe que está gravando. O que vocês fazem? Explica pro cara. Claro, perfeito, entendeu? Cara. Maravilha, galera. E estamos aqui, chegando um momento muito especial. Fred, deixa eu antes explicar. Arrasta mais não para, cara. Arrasta mais não para. Na verdade, esse aí é de um cara, o Felipe Fumê. Felipe Fumê é um cara que mora em Londrina, que da mesma forma que você influenciou muito nessa história que eu te contei, tudo, que contei para todo mundo que está assistindo, na minha profissão, o Felipe Fumê me influencia muito em me direcionar a joelho. Antes, eu não me via, eu sempre atendia joelho, vivi joelho, tudo, mas eu não me via olhando assim, falando assim, cara, o joelho ele vai me dar o sustento. O joelho, ele vai me dar demanda, entendeu? Porque a gente era aquela loucura, né, cara? Loucura. Cara, se eu for só para joelho... Se eu perder esse paciente aqui... Exatamente. Porém, me apareceu o Felipe Fumê, um período lá da minha vida, isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e ele me apareceu trabalhando só com joelho, isso há 20 anos. E aí, cara, eu fui falar assim, cara, vamos ver se esse cara é de verdade mesmo. E aí eu me desloquei para Londrina para poder conhecer o Felipe Fumê no primeiro momento. E lá, de fato, eu vi ele num espacinho pequenininho, aconchegante, trabalhando só com joelho e vivendo só com joelho, se relacionando com os médicos somente de joelho. Eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. É isso que, de fato, eu quero para mim. E aí, esse Arrasta Mais Não Para vem muito do método Felipe Fumê. Da mesma forma que você tem seu método, ele lá tem esse método dele, Felipe Fumê, que é de joelho. E é um cara sensacional, que um dia... Eu acho que você vai ter a oportunidade de colocar vocês juntos aí, tudo. Você traz ele pra cá pra dar o curso, Claro, né? claro que sim, cara. Claro que sim. E aí, inclusive, ele tá vindo em novembro aí, tudo. E o Felipe Fumê usa muito, além dessa frase, várias outras frases, né? Arrasta mais não para. E a gente, quando aprende lá o método, Felipe Fumê carrega essa frase. E essa frase, ela vale muito a pena pro nosso dia a dia, entendeu? Com certeza. Arrasta mais não para. Haja o que houver, lutas vão vir, dores vão vir, mas a gente como fisioterapeuta, como influenciador, como pessoas que estão ali lidando no dia a dia com o paciente, a gente olhar pro cara e falar bem assim, meu amigo, vamos lá, vamos pra cima, arrasta mais não para. Fred, arrasta mais não para, cara. Vamos lá que a vida ainda tem muito pela frente. Tá com 15 anos de profissão, você trouxe aí um índice aí de que 8 anos aí, a partir dos 5 anos até o 10º ano, o cara já tá enfraquecendo já tá, poxa, desmotivando. Meu amigo, arrasta mais não para, é o nosso lema. E aí foi a ideia desse podcast, trazer esse nome aí sensacional. Cara, e esse é o momento, arrasta mais não para, entendeu? E eu quero ouvir de você aí, quero que você passe aí para as pessoas que estão nos assistindo, um momento aí da sua vida que foi essa frase aí, arrasta mais não para, cara. Traz pra gente aí. Eu acho que o momento arrasta mas não para da minha vida foi exatamente nesse momento de transição entre parar com o futebol, tomar essa decisão mesmo. Eu acho que eu fui muito consciente naquele momento. Foram 13, 14 anos de futebol. Comecei em 92, né? Parei em 2006. Caraca, então vivi... Dediquei. Então aquele momento ali eu tive muita consciência. Inconsciência de ter uma família que me apoiaria no estudo que eu escolhesse, de ter uma consciência que o mercado do futebol naquele momento não era um mercado propício
a minha estrutura física, que a minha profissão era goleiro, então eu não via eu dentro daquele cenário. Talvez, assim como alguns colegas que decidiram continuar vivendo ainda 3, 4, 5 anos, né? Se arrastando ali dentro da estrutura, das oportunidades, mas depois chegando ao mesmo ponto que eu decidi ainda no júnior, na transição para o profissional. Então esse momento ele foi muito específico, e a escolha da fisioterapia foi o que me fez realizado como pessoa, como homem e como profissional. Eu sou muito feliz pelo profissional que me tornei, pelas pessoas que eu ajudo, tanto os pacientes como os profissionais, que a gente tenta fazer o máximo para o profissional ele se destacar, melhorar raciocínio clínico, melhorar como gestão e principalmente para ajudar pelo menos um pouco na profissão que é a fisioterapia, que eu acho linda, eu acho que é cheia de profissionais dedicados e eu tenho certeza que nos próximos 10, 15 anos ela vai ter um destaque muito maior do que a gente tem hoje. Cara, Frederico, calaça, que bom ouvir isso, rapaz. Esse é o espírito, tá? Desse podcast, desse momento. E eu fico aqui, minha gratidão enorme por ter você aqui, cara, de verdade. Como foi gratificante esse momento, como está sendo enriquecedor, como todas as vezes foram, né? Eu acho que todas as vezes que Deus tem nos colocado juntos, assim, é de fato para poder... eu acho que eu tenho aprendido muito mais com você do que você comigo aqui, mas, cara, isso aqui não tem preço, isso aqui é muito bom. Você... receber ali minha mensagem, Fred, vamos lá, cara, tô com esse projeto assim assado, e você ouvir, me dar o seu tempo e tá aqui comigo nesse momento, e de fato vestindo a camisa, de fato me apreciando, né, me dando essa oportunidade de mostrar essa história, aquilo que nós vivemos. Aqui a gente falou de futebol, aqui a gente falou de profissão, de faculdade, da própria fisioterapia, da sua vida, da minha vida, né? Isso aqui é muito bom, cara. Fica aqui minha gratidão, tá bom? Por tudo que a gente conversou aqui agora, por tudo que a gente viveu até aqui, cara. Por mais momentos assim de verdade. Sentar e tomar aquele café, hein? Exatamente. Cara, eu fico muito agradecido. Eu fico muito feliz mesmo por ver o caminho que você está galgando, né? Cada dia mais. A gente vê claramente a sua definição de mercado, a sua definição de estratégia, né? O que você está fazendo, um trabalho muito bacana. A gente estava conversando antes um pouco do podcast sobre como que você está se posicionando nas redes sociais, que é muito interessante. Eu acho que a fisioterapia ela realmente precisa disso, né? E eu, como exemplo disso, tanto que é difícil você tirar um tempo específico de tudo que a gente faz para se dedicar à rede social, porque querendo ou não, é um serviço que você faz que você não sabe qual vai ser o retorno daquilo, né? Ele é um retorno indireto. Exatamente. Então, tirar um tempo para aquilo, e você tem conseguido fazer isso com excelência. Fico muito feliz pelo profissional que você se tornou, e fico mais feliz ainda, cara, pelo convite e por olhar para trás e ver que 2 moleques lá no Vila, né, que dependente da dificuldade de cada um, os 2 estão aqui, estão felizes na profissão, estão com suas famílias, né, estão realizados, e poder trocar uma ideia e conversar com um cara tão bacana como você. Que maravilha, cara. E que Deus te abençoe sua família, sua empresa, seus sócios, e que esse projeto, né, que é o segundo agora, que se expanda e que você não pare. Arrasta, mas não para. Bom. Isso aí. Ô Fred, cara, acima de tudo Deus. Acima de tudo Deus. Com certeza. Eu, desde quando iniciou esse projeto aqui, eu sonhei com ele e projetei ele até chegar esse momento aqui. Eu falei isso no primeiro episódio e estou aqui fortalecendo agora. Acima de tudo Deus. E, cara, e eu falei, e sempre vou falar, independente de religião, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Em agradecimento a Deus por tudo, tá? A gente não pode apenas desfrutar daquilo que a gente tem vivido, mas a gente tem que desfrutar e ser grato. E eu creio muito que isso é graças a Deus. Quando a gente olha para trás e vê toda essa história que a gente contou, aquilo que a gente viveu, poxa, você com a sua história lá atrás, lá 92, tudo de lá para cá, vivendo futebol, eu saindo do interior do Pará e chegando aqui, e a gente nos conhecendo, a gente, poxa, cara, é anos de amizade. Às vezes a gente não tá próximo o tempo todo, mas a gente tem história junto, junto. E isso, graças a Deus, entendeu? E, meu amigo, eu queria fazer uma oração de agradecimento, tá bom?
por tudo, e assim a gente vai fazer. Deus, obrigado por tudo, Deus. Obrigado por mais esse momento aqui, por mais esse podcast, Arrasta Mas Não Para. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai. Obrigado pelo Senhor existir em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa vir de continuar derramando a Tua graça, a Tua força ao Frederico, à família dele, Pai. Que o Senhor possa vir de estar dando a ele, Pai, querer toda a sabedoria necessária que vem do Senhor para que ele possa vir com a sabedoria, Pai, continuar trilhando os seus passos, os seus caminhos, Pai, e sendo feliz e sendo bem-sucedido, Pai. Pai querido, que acima de tudo o Senhor exista em nossas vidas, Pai, que acima de tudo o Senhor seja o primeiro lugar em nossas vidas, Pai, para que as outras coisas venham de ser acrescentadas, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor possa vir de nos conservar, possa vir de estar sempre nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Galera, e assim encerramos mais um Arrasta Mais Não Para. Coração cheio de gratidão por todos vocês que estão acompanhando. Não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no canal. E Fred, tem mais uma lembrancinha pra você. Aqui, ó, uma camisetinha, tá bom? Com o nosso joelhinho aqui, cara. Muito obrigado, meu amigo. Fica à vontade, viu? É uma lembrança, tá? Uma lembrancinha aí. É simples, mas é de coração, tá? Eu acho que dá para usar legal aí no dia a dia, hein, cara? Você vai ver a qualidade aí. Muito pessoal da Aegis aí, brigadão aí. Material sensacional, tá bom? Abre aí, fica à vontade aí, cara. Fica à vontade, vamos ver se foi de bom gosto aí. Mas... soltar aqui, ó. Mete bronca aí. Rapaz, tá com tempo ali, vai cortar mesmo? Não, é só um nozinho aí, parece. O pessoal colocou. Aí sim, ó. Pronto. Tem mais sacola que tudo, hein, cara? Sacola até onde não falta. Maravilha, cara. Aí, ó. Olha aí, rapaz. Pronto, vamos ver, tem um joelhinho aí? Aí, cara, tem um joelhinho aí, ó. Obrigado, simples e objetivo, muito cara. Obrigado, maravilha, cara. Então é isso, pessoal. Ó, estamos aqui hoje finalizando mais um episódio e cada dia agregando mais, cada dia organizando mais para que vocês tenham aí com qualidade aí, com o melhor e tá acompanhando aí os nossos convidados aí de coração, tá bom? Obrigadão, pessoal. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.